eu quero falar sobre o propósito de Deus quando Ele envia um avivamento para a sua igreja, para o seu povo. Nós tivemos aqui o nosso congresso de avivamento, foi uma grande bênção, onde tivemos verdadeiras exposições com o reverendo Augusto Nicodemos, pastor Hernandes e o pastor Yusub. Foram momentos muito especiais de oração, onde a presença de Deus se manifestou aqui no nosso meio. E, relendo todas as obras agora, a obra principal de Martyn Lloyd-Jones sobre avivamento, ele diz que avivamento é um milagre de Deus. Avivamento é quando a presença de Deus se manifesta na vida do seu povo. Não há avivamento no mundo. O avivamento acontece na igreja, sobre o povo de Deus. E eu quero usar esse texto aqui, bem conhecido, de Josué, capítulo 3, capítulo 4. Capítulo 3 é a travessia do rio Jordão. Travessia do rio Jordão. E no capítulo 4, no final do capítulo 4, a partir do versículo 20, vamos ler juntos. Josué 4, de 20 até 24. Depois você deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos meditar nesse texto. O que é que diz aí Josué 4, 20 e diante. Vamos lá? As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gigal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, meus amados irmãos, aqui nós temos nesse texto um milagre que se repete. Quando Israel, depois de 400 anos no Egito, de escravidão, de sofrimento, mas também de multiplicação, de crescimento da nação, Deus resolve tirar o quê? O povo do Egito. Atendendo ao clamor, ao sofrimento do povo, Ele levanta a figura de Moisés como grande libertador e tira esse povo do deserto, ou do Egito. E a primeira experiência que eles têm ao sair do Egito foi a travessia do Mar Vermelho. O primeiro milagre, como povo na saída, foi a travessia do Mar Vermelho. Quarenta anos depois que eles saíram do deserto, eles estão agora em Gigal, de frente ao Rio Jordão. Não o Rio Jordão que é hoje lá, uma coisa... O Rio Jordão, na época, era imenso. E era uma época de cheia. E eles não poderiam atravessar o Jordão. Não tinham condições de... Aproximadamente 2 milhões de pessoas, com crianças, com tudo, velho, jovem, rebanho, tudo. E Deus, então, resolve repetir o milagre. Repetir o milagre. E Deus está dizendo, assim como eu fiz lá no Mar Vermelho, eu estou fazendo agora o quê? O Rio Jordão. Então, preste atenção. Há milagres que se repetem. E Dr. Martyn Lloyd, lendo, explicando esse texto, diz que esse texto serve de base para nós afirmarmos que os avivamentos de Deus acontecem e se repetem na vida da sua igreja.
Quando a igreja, ela se sente perseguida, quando a igreja, ela se encontra num contexto de depravação total, num contexto em que não há saída da perspectiva humana, Deus envia o quê? Um avivamento. Veja, e eu queria que você lesse comigo, né? Josué capítulo 3, está aí no contexto. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. E aqui Deus vai revelar uma coisa importante, que vai nos dar aqui a base do que é um avivamento. Leia o versículo 10. Versículo 10, o que diz aí? Nisto, mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Presta atenção. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. O que é avivamento? Avivamento é a manifestação da presença do Deus vivo no meio do seu povo. Eu e você temos uma promessa. Jesus Cristo diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está conosco, mas uma coisa é você ter isso do ponto de vista teórico. Do ponto de vista de que Ele está, mas eu não estou ligado a Ele. Ele me acompanha, Ele está presente, mas eu não percebo essa presença. Eu não desfruto dessa presença. Você pode estar dentro de casa. E seu pai está ali, você está num quarto, você está no outro, você está na presença dele, vocês estão ocupando o mesmo espaço, mas você não tem o quê? Percepção daquela presença. Avivamento é isso. Avivamento é quando a igreja, ela percebe a presença do Deus vivo. E aqui, vamos lá para Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. A oração que o profeta Isaías faz por avivamento. Começa no capítulo 63, a partir do verso 7, ele começa a orar. Lê comigo 64, de 1 a 4, vamos lá? Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que ele... Veja que ele usa uma expressão exclamativa. Ó, se fendesses os céus e o quê? Descesses. Deus desceu até nós. Nós recebemos uma visitação de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Avivamento é isso. E quais são as consequências disso? Você começa a entender, e aí tem a história dos avivamentos, tem os registros dos avivamentos na Bíblia, vários avivamentos, na época de Josias, na época do rei Ezequias. Existe o avivamento quando Jesus vem até nós, a encarnação de Cristo, a presença de Cristo entre nós, o Emanuel, Deus conosco, e aqueles crentes da época que experimentaram e que, como disse Simeão, eis,
né? Despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Alguns estudiosos colocam sobre o avivamento que algumas coisas são sintomáticas dentro de um avivamento. A primeira característica é esse senso da presença, o quê? De Deus. Deus disse, estava aqui e eu não sabia. Mas quando vem o avivamento, Deus está aqui e nós o quê? Sabemos. Há um doce Espírito aqui. Há uma manifestação. E o que isso gera? O que isso gera? Primeiro, meus amados irmãos, um senso de pecado, de quebrantamento na igreja. Toda a apatia espiritual que a gente vive, ela é destruída quando há um avivamento. O avivamento traz conversões, traz confissão de pecado. Por isso que o avivamento vem sobre a igreja. A evangelização é para ganhar o crente, o avivamento vem para quebrantar a igreja, para humilhar a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, a presença de Deus traz esse quebrantamento. Esse quebrantamento. Você acha que nós precisamos de um avivamento hoje? Você acha que há compromisso de vida cristã hoje na igreja? Você diz, para alguns, outros. Você acha que há muita apatia espiritual na igreja hoje? Desânimo? Crente desanimado? Tem hoje? Não, não. O que você acha? Precisamos ou não precisamos? Segunda característica do avivamento, quando Deus se manifesta, além de quebrantamento, de confissão de pecado, de santidade, traz um alto apreço pelas escrituras, o quê? Sagradas. Você começa a entender que as escrituras sagradas, elas são a revelação escrita de Deus para nós, é a nossa única regra de fé e prática. Nós começamos a amar a palavra, nós começamos a obedecer a palavra, nós começamos a temer a palavra, a palavra de Deus, ela é colocada. E é tão impressionante que é a palavra que produz o avivamento, a pregação da palavra, e quanto mais avivados nós somos, mais considerações nós temos com a palavra. Vamos ver dois textos rapidamente. Vamos voltar lá para Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Em Neemias, de 1 a 7, só se fala em construção de muro. Inauguração de muro é a reconstrução o quê? Física, predial. A partir do capítulo 8, vai começar a reconstrução o quê? Espiritual. Vai trabalhar no coração do povo, na vida do povo. Não está dizendo que antes não tratou disso, não. Não, agora, a partir do capítulo 8, vai tratar a vida espiritual do povo. Tinha muita coisa errada, e aí Deus vai tratar disso. E diz assim, chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da vida da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Quem foi aí esses que disseram a Esdras para trazer o livro? Nós queremos ouvir a Bíblia. Quem foi? O povo.
Você já notou que tem muita gente vindo para a igreja porque quer vir Bíblia, não quer mais saber de conversa fiada, de campanha de libertação, de teologia de prosperidade. Nós queremos a Bíblia. Nós queremos ouvir a quem? A voz de Deus. E aí junta todo mundo para ler a Bíblia. E aí diz que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Devia ter o culto infantil nessa época, tira as crianças, só os que são capazes de entender. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está na fronteira, a porta das águas, desde a alva até meio-dia. Escola dominical comprida essa, né? 6 horas de leitura da Bíblia. Você reclama aqui 1 horinha de aula? Homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estava em pé junto a ele, e aí veio abriu o livro à vista de todo o povo, porque está acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs o quê? Em pé. Isso significa o quê? Reverência, respeito com a palavra. Está com fome e está com respeito. E aí vai. E Esdras, então, louvou ao Senhor. E aí foram e leram, versículo 8. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando o quê? Explicações de maneira que entendesse o que se lia. Sermão o quê? Expositivo. Lendo, explicando, lendo, explicando. Isso, gente, gerou um negócio internacional. Lê comigo o versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Você já chorou diante da Bíblia, assim, lendo o quarto? Você está com um problemaço, aí você abre a Bíblia, aí você diz: essa foi para mim, Deus me acertou. E aí o que você faz? Você chora. Irmãos, esse quebrantamento, ele é produzido pela palavra. E o povo vai depois, vai comer. Desde aquela época a turma já comia, crente já gostava de comer. E veja o cardápio no verso 10. Né? Não tinha nada de orgânico, não tinha nada de vegetariano, nada. Por isso que eu gosto desse texto da Bíblia. O que diz aí? Ide comeis carnes, o quê? Costela, cupim, picanha, tudo, carne gorda. Tomai bebida doce, e enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Depois, lá adiante, no capítulo 9, eles vão fazer o quê? Confissão de pecado nacional, todo mundo vai orar, vai chorar. Tinha uns caras que tinham casado com umas mulheres erradas lá e vão consertar a vida. Consertar a vida. É isso que avivamento é. Deus desce até nós, esse senso da presença de Deus produz um quebrantamento e produz uma fome, uma reverência, uma sede da palavra. A palavra de Deus passa a ser o nosso alimento. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca do Senhor, da minha boca. Significa que nós precisamos da palavra. A palavra é a nossa sobrevivência espiritual, é a nossa vida. É a nossa vida. Mas voltando, irmãos, o que o avivamento também produz? O que é evidência de avivamento? E aí a gente vai aprender que além de quebrantamento, além de respeito para a palavra de Deus, existe também um despertamento para a obra missionária. A igreja, ela é, de uma certa forma, conscientizada nos avivamentos qual é a nossa missão.
Os grandes avivamentos da história geraram grandes movimentos missionários. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é fruto de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, e naquela época de Symington, muitos americanos, crentes, presbiterianos, congregacionais, foram enviados para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. A igreja, no avivamento, ela descobre qual é a sua finalidade, qual é a sua missão. Irmãos, nós estamos tão preocupados em defender a verdade hoje, que estamos esquecendo de proclamá-la. Parece que as discussões teológicas, elas são mais importantes do que a obra missionária. E às vezes eu fico pensando que tem gente aí que tem procuração de Deus, para falar em nome de Deus, para brigar em nome de Deus, para matar em nome de Deus. Ele é o cara. Ele é o cara. E a gente, quando vai estudar a Bíblia, Paulo, em Romanos capítulo 14, faz uma diferença entre crente fraco, crente débil e herege. Herege é uma coisa. Nem o recebais em sua casa, diz João. Mas o crente fraco, ele tem que ser o quê? Acolhido. Então, se eu descobrir, e tive o privilégio de descobrir, que a salvação é do Senhor, e que eu não tenho livre-arbítrio para me salvar, e o outro irmão acha que tem, e eu vou matar o cara porque ele é arminiano. Já pensou nisso? Chega um irmão aqui da Assembleia de Deus que acredita no arrebatamento, porque ele foi doutrinado nisso desde o princípio. O rei está voltando, né? Aquele hino lá, os aviões sem seus pilotos, né? Tem cada vídeo de arrebatamento aí que você fica... E quando você olha para o lado e a mulher sumiu, você ficou. Acorda de manhã, é perigoso, viu? Porque Jesus disse que um ficará no telhado, outro ficará lá, e o cara fica doido com isso. Eu não vou amar esse irmão, não, ele não é meu irmão em Cristo. Se ele é de Jesus, ele pode ter deficiências do quê? Na fé. E isso é uma coisa extraordinária, porque quando acontece avivamento, a igreja ela é tomada pelo amor de Cristo. O verdadeiro amor de Cristo. É só você ver Atos dos Apóstolos, você vai ver lá que um só era o coração do povo, dos irmãos. Havia uma comunhão plena, um amor pleno. Você acha que há amor hoje na igreja, com muita comunhão? O que você acha? Ou que nós não estamos precisando de um avivamento? Hein? Tem crente que não espera nem um aviso. Deu a benção, o bicho já levanta doido aqui, parece que está cheio de leproso aqui. Não tem mais comunhão. Parece que gastar tempo com os outros agora é pecado. Não é isso? E olha, gente, vai ter um julgamento final para o pessoal que está deixando de fazer, ler a Bíblia, de orar, de ter comunhão, e está no Facebook. O Facebook é do diabo, nesse sentido. Porque tem gente que gasta 2, 3, 4 horas na rede social, mas não gasta 10 minutos, 15 minutos hoje com vida de oração. Agora, vamos voltar lá para Josué? Para Josué. São mais de 10 evidências, né? Eu citei aqui quantas? Quebrantamento. O que mais? Fome da palavra de Deus, respeito pela palavra de Deus, despertamento missionário, amor entre os irmãos. Certo? Aparece também, viu? Sinais e milagres. Não vou falar isso não, porque você não ficar assustado. E quando acontecem sinais e milagres e acontece o avivamento, o diabo também faz uns milagres falsos para poder confundir. Todo avivamento teve confusão na igreja. É uma coisa boa, que vem, que passa, mas tem os seus problemas.
Leia a vida de Charles Spurgeon e você vai descobrir os problemas que ele teve na época. Leia a vida de George Whitefield e de Charles Wesley e veja a luta que ele teve lá na Inglaterra contra a igreja anglicana, contra os que estavam dominando a igreja no período, o sistema religioso da época. George Whitefield, ele começou a pregar aos 16 anos, foi ordenado aos 19 anos. Na biografia dele, ele diz, eu tinha um Novo Testamento em grego, tinha o comentário de Matthew Henry, e era só, e a Bíblia. Não tinha comentário de Calvino, de Hernandes, não tinha nada. Não tinha como copiar sermão. Né? Hoje tem vários sites de sermões aí. Pastor, não precisa nem estudar se não quiser, é só chegar lá e copiar. Só que sermão é vida, né? Sermão não é copiar sermão. Eles foram expulsos. George Whitefield foi proibido de pregar na igreja, nos púlpitos da igreja. E foi aí que ele começou a pregar nas ruas. E aí que se originou aquele negócio que se chama hoje de culto na rua. Porque se não podia pregar nos púlpitos, ele ia pregar na rua. E ele fazia 3, 4 cultos por dia na rua. E ele foi pregar lá nas minas de carvão, para evangelizar aquele povo todo. E Deus soprou sobre a Inglaterra um grande avivamento. Mas vamos voltar lá para Josué. Josué. Duas coisas. Vamos entender aqui que a passagem pelo Rio Jordão foi o quê? O avivamento. Foi Deus repetindo o que Ele fez no passado. O milagre. O milagre do Mar Vermelho se repete no milagre do Rio Jordão. Para que esse milagre acontecesse, existem algumas instruções aí. Veja aí, por favor. Diz assim, sucedeu ao fim de 3 dias, Josué 3, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas se levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Presta atenção. Quem vai liderar aqui a passagem, quem é? São os líderes. Quem deve estar preocupado com o avivamento da igreja? A liderança. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministério, a liderança. E é tão interessante que essa liderança tem a arca, que é a presença de Deus, que vai na frente. Eles vão carregando a arca, que simbolizava a presença de Deus, certo? E é lá, eles vão entrando com a arca no rio, o rio vai se abrindo, e eles ficam parados lá no meio, e o rio se abre completamente. E eles ficam parados ali como indicando que é a presença de Deus, né, sobre a vida da liderança, é que está fazendo com que aquele milagre o quê? Acontecesse. E foi assim. A gente aprende uma coisa aqui. Nós temos, como líderes da igreja, os pastores, presbíteros, todo mundo, nós temos que orar por avivamento. Nós temos que liderar a igreja nisso aí. Versículo 5. O que diz aí? Versículo 5. Lê junto comigo aí. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará. Santificai-vos hoje, porque amanhã. Então, antes que venha o quebrantamento, do avivamento, Deus não faz milagre se não houver o quê? Santidade. Aliás, o autor aos Hebreus diz assim, persegui a paz com todos os homens, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarda isso no seu coração. Perseguir a santificação. Perseguir a paz. O verbo perseguir ali é um verbo de caçada. É um verbo de ir atrás com intencionalidade, com esforço.
nós temos que perseguir a santificação. Mas voltando aqui para o texto, vocês conhecem toda a história, aqui, né? No versículo 8, o que diz lá? Fizeram, do capítulo 4, 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-os consigo ao alojamento e as... Deus deu uma ordem. Falou com Josué que chamasse 12 representantes de cada tribo. E que lá no meio do rio, eles levantassem o quê? Um altar com 12 pedras, junto, próximo, lá onde estava a aliança, para mostrar primeiro que Deus estava com o seu povo, realizando aquele milagre. Se algum dia fizesse uma descoberta no rio, o rio secasse, iriam encontrar dentro do rio o quê? Essas 12 pedras, simbolizando a presença de Deus, o milagre de Deus. Levaram também 12 pedras para fora do rio. Veja lá, por favor, a partir do versículo 17. Então ordenou Josué os sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. Eles estavam onde? Dentro do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram o quê? Ao seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Então, estão montando o cenário na cabeça aí? Eles saíram, e o rio foi o quê? Voltando ao seu normal. Não tinha exército de Faraó para matar. Eles tinham que matar agora o que estava na frente. E eles saem com essas 12 pedras. É aí que eu quero chegar aqui com você. Versículo 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Então tinha uma coluna dentro do Jordão e tinha uma coluna o quê? Fora do Jordão em Gilgal. Qual era o propósito dessa coluna? Tem um aspecto didático. Para as futuras o quê? Gerações. Isso é que é importante a gente entender. Aquilo que Deus vai fazendo na vida do seu povo deve ser passado para as futuras gerações. O que ele vai dizer no versículo 21? Disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Ou seja, Deus fez milagres na vida do seu povo. Todas as vezes que o povo de Deus se encontra encurralado, em dificuldade, todas as vezes que o povo de Deus parte para essa batalha de conquista, Deus se manifesta na vida do seu povo. Deus está com o seu povo. Lembra que lá em Êxodo 14, Deus estava presente com o seu povo, com a coluna de nuvem, né, e com a coluna de fogo. Deus estava com o seu povo. E avivamento o que é? Avivamento é quando Deus diz, eu estou com vocês e eu estou, ou que eu quero que vocês percebam que eu estou presente com vocês. Não adianta trazer pedra lá de Israel para dizer que Deus está conosco. Deus está conosco através do Espírito Santo dentro de nós. E o que nós precisamos então pedir? Senhor, manifesta a tua presença. Manifesta a tua presença. Mas aí, gente, eu queria que vocês entendessem aqui, no versículo 23 em diante, e a gente vai parar para orar por avivamento, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós,
até que passeis como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que... Veja que foi um milagre o quê? Momentâneo, né? Começou e terminou. Todo avivamento ele termina e começa. Às vezes termina na Coreia e vem para cá, às vezes termina aqui e vai para outro lugar. E Deus vai manifestando a sua presença. Agora, veja para mim os propósitos do avivamento. Por que que Deus faz esses milagres, esses avivamentos na vida do seu povo? Versículo 24. Primeiro, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é o quê? Você acha que nós não estamos precisando hoje no mundo? Deus se manifestar para todas as nações da terra hoje. Para o mundo oriental, o mundo ocidental, para os escandinavos, para todo mundo. Para todas as nações da terra, que Ele existe e que Ele tem o quê? Uma mão forte. Esse é o propósito. Quando Deus mandou o dilúvio, a mensagem que Ele mandou foi essa: existe um Deus. Esse Deus que tem sido desprezado nas universidades, esse Deus que tem sido ridicularizado. E aqui a gente precisa entender, o mundo precisa entender que a mão do Senhor é forte. E ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Essa mão forte é a mão que conduz a história, é a mão que... Então, esse é o propósito do avivamento, fazer com que as nações saibam que existe um Deus, ou o Deus verdadeiro. E aí, qual é o segundo propósito do avivamento? O que diz aí? A fim de quê? Temais ao Senhor. Não há temor, porque Deus não revelou a sua força. Mas quando Ele se revelar, aí neguinho vai dizer, não, tem alguém mandando isso aqui. O temor, ele é produzido pelo conhecimento. Se eu não conheço, eu não temo. E esse temor, que é feito nesse momento de milagre passageiro, de avivamento, vai gerar um temor todos os dias. Todos os dias. Então, gente, vou aproveitar a minha classe aqui hoje. Alguns não vieram aqui no avivamento, no culto. Tem os seus motivos justos, mas a gente estava aqui orando. E nós viemos, não é porque nós somos mais crentes, não. É porque nós não tínhamos que fazer também. Eu trabalho aqui, né? Sou pastor, então eu vim mesmo. Teve outros irmãos aí, vieram uns aposentados, mas foi uma benção, né? Uma benção. Eu queria que a gente orasse agora, que a gente ajoelhasse, a nossa turma aqui, e que a gente orasse as duplas, que clamasse a Deus. Né? E eu aprendi com o coreano aí que você não tem medo de orar em voz alta não, porque Jesus Cristo, durante a sua carne, ofereceu a Deus, né? Através de clamores e lágrimas. Às vezes a gente vai orar alto na igreja, tem sempre um presbiteriano para dizer, Deus não é surdo. Está vendo isso? Não tem? Deus não é surdo. Por que está falando alto? Às vezes tem que falar, né? Todas as vezes na Bíblia a gente aparece, tem que orar com firmeza. Né? No culto assim oficial, no culto que chega o visitante, ora tudo baixinho, tudo bonitinho. Mas nos cultos de oração a gente pode orar mais fervoroso, né? Como na Assembleia de Deus, tranca a porta e ora com fervor, ora com intensidade, né? Pedindo a Deus, irmãos. A gente fica angustiado quando vê os rumos que o mundo está tomando. Eu cheguei em casa ontem e você estava assistindo um filme lá.
problema que houve, mataram 67 jovens, foi na Dinamarca, né? Hein? Noruega. E o cara era um norueguês, o cara que matou. Então você vê a loucura que está o mundo. As justificativas que o cara deu porque estava matando. Né? Claro que é uma ilustração, mas o mundo está louco, irmãos. O mundo está louco. É loucura atrás de loucura. E os nossos filhos, e os nossos netos, e a igreja, no meio disso tudo. Então nós precisamos de Deus. O mundo precisa ver que Deus está conosco. Que a presença de Deus se faz. Jesus Cristo disse que Ele enviaria o Espírito Santo que o mundo não pode receber, mas Ele, o Espírito Santo, estará em vós e habitará convosco para sempre. Então essa presença de Deus precisa ser vista. Precisa ser vista. Tá? Então nós vamos gastar 10 minutos de oração. Aí, vamos lá? As duplas de oração e nós vamos derramar o nosso coração. Bora, Zé Francisco, comigo aqui.